Olá pessoal, aqui é o professor Marco Túlio mais uma vez. Hoje, agora a gente vai estar fazendo um exercício de um projeto de ADV não amortecido, né, uma das modalidades. Vamos resolvê-lo e comentando. Bom, vamos lá. É um enunciado que foi até tratado em aula, mas lá eu tinha colocado um valor diferente para a frequência. Resolvi com essa frequência de 40, mas eu tinha posto 20. Mas o modus operandi, o procedimento é o mesmo. É até bom que a gente tenha um novo valor aqui e vai chegar a valores diferentes para o ADV. Então, só lendo o enunciado rapidamente: um motor elétrico de 10 kg, né, vibra violentamente quando a frequência de excitação é 40 Hz. Né? Então, projete um ADV não amortecido, sabendo que a força de excitação tem magnitude de 6.000 newtons e que o espaço para sua instalação não permite que ele vibre mais de 2 centímetros. Determine também uma faixa de operação de forma que o módulo de X1K1 dividido por F0 seja igual a 1. Né? Então vamos lá, algumas conclusões sobre o enunciado, que é muito importante a gente fazer essa observação. Ele fala aqui que o motor elétrico ele vibra violentamente. E se ele vibra violentamente, o que a intuição nos permite dizer? Que ele está vibrando na sua ressonância, na sua frequência de ressonância. Ou seja, esse termo aqui, ó, vibra violentamente, que nos permite afirmar que essa frequência de 40 Hz é a frequência de ressonância do equipamento, no caso o motor elétrico. Né? E percebam também que aqui tem uma restrição muito séria, que é o que acontece na prática com relação ao espaço para instalação. É o espaço para instalação do ADV, que ele tem que ser no máximo, essa vibração do ADV tem que ser no máximo de 2 centímetros. A gente pode projetar aqui um ADV qualquer, que vai nos atender em termos de vibração, só que ele pode oscilar tanto que pode se chocar, né, com o envoltório, com a clausura do equipamento. Então aqui a gente tem que tomar esse cuidado, tem essa restrição. Então vamos lá, para dados, né? A gente falou lá que a frequência que o motor elétrico vibra violentamente. Então olha só, aqui então é o ômega 1. Lembrando, gente, ômega 1. Esse índice 1 aqui é tudo que tem a ver com equipamento. Então isso aqui é a frequência natural do equipamento puro, sem nada instalado nele. Só equipamento. Só equipamento. Né? Então aqui eu só fiz a conversão de Hertz para radiano por segundo para a gente trabalhar lá na frente. Né? Quais são os outros dados? A massa do equipamento. Mais uma vez, o índice 1 aqui, ó, o índice 1 quer dizer que a massa só do equipamento, que é 10 kg. A força excitadora tem uma magnitude de 6.000 newtons. Essa restrição, eu até tive cuidado aqui de destacar essa restrição. Ou seja, se é uma restrição para o ADV, então o índice que vem aqui, ó, tem que ser o 2, que é tudo que tem a ver com o ADV. Ou seja, o ADV não pode oscilar mais que 2 centímetros. Essa é a nossa restrição. Então o que já dá para calcular? A gente já tem massa do equipamento, tem frequência natural do equipamento e tem a restrição de espaço. Então, simplesmente a gente pode pegar aqui, a gente sabe que essa fórmula aqui é uma verdade, né, que a força excitadora ela tem que ser igual à rigidez do ADV e o seu deslocamento máximo. Então, como a gente quer nesse momento aqui calcular o K2, então é simplesmente a razão da força pelo seu deslocamento máximo. Então a gente fazendo essa conta, a gente vai chegar aqui no valor de 300.000, ou em potência de 10, 3 vezes 10 à quinta Newton metro.
Ok? Beleza. Então, assim, para o projeto do ADV, a condição base, sempre, viu, gente? Sempre, é que a gente parta dessa premissa aqui, ó, que a frequência natural do equipamento, sozinho, ômega 1, ele seja igual à frequência natural do ADV isoladamente. Essa é uma condição base para o projeto de absorvedores dinâmicos de vibração. Está destacado. Então, dessa forma, sabendo disso, a gente pode calcular, já que a gente tem o K2, que a gente calculou aqui, ó, a gente pode calcular M2. De que forma? Simples, utilizando a definição de frequência natural. A gente sabe que frequência 1 tem que ser igual a frequência 2. A gente tem o K2, a gente acabou de calcular, a gente quer determinar aqui M2. Simples, só a gente faz essa conta. A frequência que a gente tem, foi um dado do enunciado, que a gente chega aqui no final na massa do absorvedor, ou seja, é a massa do ADV. Massa do ADV, 4,75 kg. Ok. Prosseguindo. Então tem uma definição que é muito importante para nós aqui, em projeto de ADV, que é a razão da massa. Mais uma vez, gente, é chato, mas é bom, melhor falar para... É a massa do absorvedor pela massa do equipamento, que foi convencionado ser chamado de μ. Né? Então, fazendo essa continha, já que já tem as duas nesse momento, a gente vai chegar nesse valor aqui para μ, de 0,475. Então, a gente reserva esse valor para quê? Para a gente fazer agora, porque o ADV propriamente dito, ele já está projetado. Né? A gente determinou a rigidez e a massa do ADV. Ele está lá no cantinho, vai nos atender para fins de mitigação de vibração para o sistema primário. E quem que é o sistema primário? Nesse caso, é o motor elétrico. Então, o que nos resta agora é determinar uma faixa segura de operação para o ADV, ou seja, aquela o mínimo e o máximo que ele pode trabalhar sem perder a efetividade. E como é que essa faixa segura ela é estabelecida, ela é determinada? A partir desse critério que foi já estabelecido lá no enunciado, que é esse aqui, que o módulo, esse critério aqui, que o módulo dessa razão, né, x1k1 por f0, seja igual a 1. Esse é o critério. Só que para isso, a gente vai pegar aquela expressão clássica lá de x1k1 por 0 e vai substituir 1 lá. E se a gente fizer isso, a gente vai chegar na seguinte expressão, que é o primeiro caso. O primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Que essa razão, como é módulo, então a primeira possibilidade é que o miolo lá que está dentro do módulo seja 1. Né? O que tiver aqui dentro do módulo, que seja 1. Ok. Então, se a gente fizer isso, substituir, fazer o algebrismo todo, as manipulações algébricas, a gente vai chegar na seguinte expressão, essa seguinte expressão aqui, onde a incógnita é essa razão, né? A incógnita é essa razão aqui. Então deu para ver claramente aqui que se trata de uma equação biquadrada, né? Que a gente já andou resolvendo por aí. E que a solução dessa equação biquadrada, para esse caso específico aqui, o caso 1, a solução é essa aí. Simplesmente já, né, a razão, raiz de 1 mais μ, onde o μ é a razão de massas, que está aqui em cima, calculadas já. Então eu tive o cuidado de colocar esse asterisco aqui, só para a gente diferenciar, que a gente vai ter mais algumas possibilidades. Né? Que a gente poderia, no exagero da expressão, falar que é a primeira raiz. Né? A primeira raiz está aí, que é 1 mais μ. Como a gente já tem μ, então fica muito simples a gente determinar essa primeira possibilidade, o asterisco aqui, né? É 1 mais 0,45 raiz disso.
e que a gente vai culminar aqui nesse valor de 1,21. Então isso aí, a gente reserva esse valor, deixa quieto aí, porque isso tem a ver com o primeiro caso número 1 aqui. Só que a gente tem outro caso. Qual que é o outro caso? Antes disso, a gente achou aqui uma razão de frequência, né? Porque ômega por ômega 2 é uma razão de frequências. E lembrando que o ômega 2 é igual ao ômega 1, por conta da imposição do projeto de ADV. E o ômega é uma frequência qualquer. Então aqui, a partir dessa razão, a gente pode determinar, isso aqui está dimensional, esse 1,21, a gente pode traduzir isso aí para valores absolutos de frequência. De que forma? É simples. É só chegar aqui embaixo, ó, 1,21, já que é um quociente, vezes o ômega 2, que é igual ao nosso ômega 1, que é 251,3 radianos, né? O enunciado falou em hertz, mas já coloquei em radiano, mas não tem problema, viu, gente? Nesse caso aqui não tem problema não. A gente tem que tomar cuidado de colocar o radiano por segundo quando a gente for calcular a massa, a rigidez. Aí tem que colocar no sistema internacional. Mas tudo bem, coloquei radiano por segundo aqui. Então, de forma que esse ômega asterisco, ele é 304 radianos por segundo. Deixa esse valor quieto aí. Vamos para o caso 2. Caso 2 é onde aquela razão ali, agora ela vale menos 1. Ela vale menos 1. Fazendo o algebrismo, todas as manipulações pertinentes, a gente chega a uma equação biquadrada, da mesma forma que nós chegamos para o caso 1, só que com uma outra cara, né? É um pouco diferente a cara. Mas nada difícil de resolver. Ela é um pouco diferente, até essa configuração. E que aqui não tem jeito, aqui não tem uma fórmula. Tem que resolver essa equação biquadrada mesmo. Lá a gente tinha uma solução já, aqui não, nesse caso a gente tem que resolver essa equação biquadrada mesmo. Então, para esse caso, a primeira raiz dessa expressão aqui, eu coloquei 2 asteriscos para a gente separar, deu 0,85, que da mesma forma, isso aqui é adimensional, 0,85. Se a gente quiser em valores absolutos, é só utilizar a formulação aqui, ômega 2 a gente conhece, e chega ao valor absoluto de 213,6 radianos por segundo. Analogamente, a outra raiz para aquela equação lá de cima, essa equação aqui, ela vai ser 1,66. Que eu coloquei chamei de 3 asterisco. Desenvolvendo, mesma coisa, traduzindo para valores absolutos, a gente chega à conclusão que o ômega 3 asterisco 417,2 radianos por segundo. Então vocês percebam que eu vou até voltar aqui, que a gente tem o nosso, vou até anotar aqui no canto aqui em cima, ó, para não virar a página, o nosso ômega asterisco ficou em valores absolutos, ficou 304. Radiano por segundo, né? E é isso mesmo. Enquanto que como é que fala? O nosso ômega por ômega 2 asterisco, eu estou colocando aqui para a gente ter os 3 valores na mesma tela. Ficou 1,21. Ótimo. Então beleza. Então a gente tem 3 possibilidades para ser os limites inferior e superior daquela faixa segura de operação do ADV. Então andando, né? Como já adiantei, para a faixa segura basta descartar aqui qual que é o procedimento? Basta você descartar a maior raiz. Então entre 1,21
entre 1,66 e entre 1,85, a gente vai descartar o maior valor. Sempre, viu, gente? Sempre. Que é uma coisa tácita, direta, assertiva, sempre descarta o maior valor. E aqui, por consequência, a gente descarta esse valor absoluto aqui, ó. De forma que a nossa faixa segura é estabelecida pelos seguintes limites. Olha os limites aqui. Então, nossos limites ficaram de 213, isso em radiano por segundo, né? Até 304. Então, nessa faixa aqui, a gente garante que esse módulo de x1k1 sobre f0, ele vai dar, o módulo vai ser 1. Garantido. Se a gente converter para Hz, né, porque você vê lá no começo do exercício, foi colocada a frequência de 40 Hz lá para o ômega 1. Então, olha só, em Hz vai de 34 a 48 Hz. Então, perfeito. Então, assim, o exercício ele pararia por aqui, sobretudo para a prova. Mas eu tive cuidado de plotar, eu mandei para vocês também, mas eu coloquei aqui o cuidado de plotar o resultado com esse projeto para vocês verem as associações, né? Então, olha só, isso aí, com esse projeto, culminou nesses gráficos aqui. Só colocando aqui em cima é o gráfico valores absolutos e aqui adimensionalizado, né? Tanto é que aqui tem metro, ó, a unidade que tem metro, e aqui é adimensional. Percebam também que a escala aqui, ó, nesse primeiro gráfico, eu coloquei a frequência em Hz, valores absolutos. Então tá tudo certo aqui, gente, olha só. Você vê a frequência natural da máquina e é 40 Hz, ou seja, é o ponto que o ADV foi projetado e deu esse pontinho aqui, tinha que dar mesmo, não tinha jeito de ser diferente, né? O gráfico em azul, ele é o sistema original, ou seja, é só o equipamento, é como se estivesse operando só o motor. Só o motor. O X1 tem a ver com o sistema completo, ou seja, o motor mais o ADV, né? O deslocamento, no caso, do equipamento. E o X2 também é o gráfico do motor mais o ADV, só que aí é o deslocamento do ADV e do motor, mas com o sistema completo aqui, ó. Dois picos, como tem que ser. Lembrando, gente, equipamento mais ADV forma um sistema de 2 graus de liberdade. Então sempre, ó, vai ter dois picos, ó. Primeiro pico, segundo pico, sempre. Motor, equipamento mais ADV sempre vai formar um sistema de 2 graus de liberdade. Agora, olha só que interessante. Aqui está em valores absolutos, né? Aqui dá o 30 ponto, aqui, ó. Eu vou fazer até uma correspondência desse gráfico de cima aqui, ó. Só para a gente não se perder, ó. Para ficar mais ou menos alinhado aqui. Então tá. Beleza. Então nessa faixa aqui é onde eu garanto aquela condição estabelecida pelo enunciado, que está achurada aqui embaixo, ó, ela dimensionalizada. Então essa faixa aqui é a faixa que o problema pede. É a faixa que o problema pede. E olha só que interessante, que eu acho que talvez seja o mais interessante dessa visualização aqui, é o seguinte. Vocês se lembram, lá no começo do exercício, que a gente tinha uma restrição de espaço, ou seja, o x2 máximo, eu vou colocar aqui, x2 máximo, ele não podia ultrapassar o 0,2 metros. Essa era uma restrição que a gente tinha lá atrás, lá no começo do exercício, é uma imposição de projeto.
E olha só que interessante, aqui ó, justamente no 40 Hz, que é a frequência do equipamento, ó. Olha só aqui, ó. O que acontece? Vamos ver aqui onde que vai dar essa linha. Até tracejei aqui, ó, 0,2 aqui, ó. 0,2. Então você perceba a interseção dela com esse gráfico vermelho. Ó, o gráfico tracejado em vermelho é o deslocamento do ADV. Ó, a interseção aqui, ó. Então meu sistema completo, o ADV atuando justamente em 40 Hz, ele não passa de 0,02. Aqui, ó. Não passa de 0,02. Então você vê que o projeto ele é robusto. Ele é robusto, ele garante que naquela frequência lá ele não vai passar de 0,02 metros, né, que equivale aos 2 centímetros. E que ele pode trabalhar nessa faixa aqui, ó, que foi preconizado pelo enunciado, com toda a segurança. Ele pode vir para cá, para lá, para cá, oscilando nessa faixa aqui, que ele está bem. Mas o que eu queria dizer é que, ó, que a restrição de projeto foi respeitada, 0,02 metros. Isso é muito interessante. Agora, olha só. Se a gente quisesse calcular, isso aqui eu já aproveitei esse exercício para ver o conceito. Olha só, a gente traçar aqui, um pico aqui, então vai ter um valor aqui. E aqui também vai ter um valor aqui. Quem que são esses valores aqui? Ó, vamos lembrar, gente. Olha o conceito aqui, ó. Esse valor aqui é o pico. É a primeira frequência natural do sistema completo. O que é sistema completo? Equipamento mais ADV. Que por convenção ele é batizado de ômega 1. Por conseguinte, o segundo pico aqui do sistema completo, mais uma vez, o que é sistema completo? Bom, equipamento mais ADV. Vai definir o ômega 2. Vai definir o ômega 2. Ó, isso não foi calculado no exercício, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Mas, se a gente quisesse calcular, olha a simplicidade. A gente vai fazer o seguinte, usar essa fórmula aqui, gente, ó. Vai usar essa fórmula aqui, ó. O R1 ao quadrado vai ser igual a 1 mais μ sobre 2. Como é R1, aqui é menos raiz de 1 mais μ sobre 2 ao quadrado no zoom. Isso. Então, se a gente substituir, vai ficar o μ a gente já tem lá de trás. O μ a gente já tem lá de trás. E se fosse não, se a gente calcular o ômega 2, vai ficar R2 ao quadrado, que é igual 1 mais μ sobre 2 mais viu, aqui em cima é menos, aqui é mais. A fórmula é a mesma. A letra tá ruim, mas eu vou treinar nesse negócio que eu vou melhorar.
Então, assim, a gente substitui o valor lá, só para a gente recuperar aqui, vai ser... Se a gente recuperar aqui, o valor de Mi é 0,475. Se a gente substituir esse valor aqui nessas duas expressões, a gente vai chegar, já fazendo todas as contas, vai chegar à conclusão que R1 vai ser 0,511 e aqui o R2 ser preciosista aqui, 1,4, tava tranquilo aqui. Aí deve perguntar, então os R's, né? Cadê os... Não tá falando de ômega? Tava indo e continuo falando. É simples aqui, ó. A gente pega aqui o ômega, qual que é a definição? R1 é igual ômega 1. Então o ômega a gente tira aqui, simples, ó. Ômega 1 vai ser 0,511 vezes em hertz. Vou multiplicar por 40 aqui. E aqui o R2, mesma coisa. Vai ficar ômega 2 dividido por ômega 1 é igual, vou arredondar aqui, 1,4 vezes 40. Aqui vai dar aproximadamente, aqui vai dar 40 mais 56, né, aproximadamente. Hertz. E aqui vai ficar, fazer a conta rápida aqui, sem calculadora fácil aqui, vai ficar 0,511 vezes 40, 20,44. Ponto 4, vamos lá, vai, só para a gente determinou, mais uma vez, definição. Quem é ômega maiúsculo 1 e ômega maiúsculo 2? São as frequências naturais do sistema completo. Sistema completo. O que é sistema completo? Sistema completo é máquina ou equipamento mais ADV, que é um sistema de 2 graus de liberdade, né, gente? Então vamos voltar lá para o gráfico. Vamos voltar lá para o gráfico para a gente ver esses valores. (56) 511
Bom, pessoal, então é isso. Conceitualmente isso, eu só vou conferir um valor aqui. Pessoal, aqui é o seguinte. Esse valor aqui, ó. Mas é fácil de corrigir, ele fica certinho lá no gráfico. Esse valor aqui, ele é o R1, viu, gente? O R1 ele vai dar, aqui é 715, viu, gente? Aqui é 0,715. O resto está certo. Então isso aqui é 0,715. Aqui também vai ser 0,715. E aqui eu passar a ser 28,6. Agora tá tudo certo, viu, gente? Só aqui em cima que eu tinha me equivocado, peço desculpas. Agora tá correto. Então olha só, as frequências naturais, o resto de conceito tá tudo certo. 28,656, vamos lá pro gráfico. Aqui, ômega 1. Onde que ele tá aqui, ômega 2, 56, né, por aí. Então tá tudo certo. Então que são os picos. Agora vamos ver em termos de R, 0,715 e 1,404. 715 é mais ou menos no meio do caminho aqui, né? 0,715. E aqui aproximadamente 1,4 mesmo. 1,4. Então não foi pedido o enunciado, mas só para a gente saber de onde que vem para onde que vai, que as coisas realmente se conectam. Bom, pessoal, então para esse exercício é isso. Peço desculpas aí pelos equívocos no final lá, mas eu me corrigi a tempo. Então, mais uma vez, espero que essa ferramenta seja útil para vocês e que com o tempo a gente vai melhorando a utilização dessa ferramenta em prol da aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigado para vocês e bom trabalho.